Bem-vindos às Sabatinas 2024 na TV Cultura Litoral, em parceria com o canal de comunicação Viver em Santos, onde damos voz aos candidatos a prefeito na nossa região. Neste espaço, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir questões importantes. Também é importante destacar que cada sabatina terá a duração de 12 minutos. Durante a sabatina é proibida a exibição de qualquer objeto, imagem ou documento com o número de votação. Apenas o plano de governo e anotações pessoais estão permitidas, sem a apresentação alguma de imagens ou outros conteúdos. E além disso, não será tolerada de qualquer forma a agressão ou ofensa a outros candidatos. Portanto, TV Cultura Litoral e Viver em Santos. Eleições 2024, a sua escolha no ar. A partir de agora recebemos Zé Manuel do PSOL, candidato, seja muito bem-vindo. Começamos com a pergunta que fazemos a todos os candidatos, que vai para Viver em Santos, que é o porquê o senhor quer ser prefeito de Guarujá. Danilo e Tiago, eu quero ser prefeito de Guarujá para mudar para valer a cidade, para mudar de verdade. Nós estamos numa situação horrível. O prefeito que está saindo deixou a cidade de uma maneira em frangalhos, eu posso dizer. O pior que ele fez foi tirar a autoestima coletiva. As pessoas não acreditam mais na política, isso é um fenômeno nacional, mas ali no Guarujá é mais forte isso. As pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão desmotivadas. Isso envolve a prefeitura, que é o maior empregador da cidade, isso envolve todo o conjunto da sociedade civil. E nós precisamos dar um start, um início de um ânimo novo para a cidade. É possível fazer modificações importantes, é preciso caminhar de uma forma decisiva para o futuro, mas para isso nós precisamos que o povo entenda que está nas mãos dele, povo, população de forma geral, esta mudança, e é isso que a gente está propondo, uma mudança forte e firme, que não vai ser fácil, mas nós vamos enfrentar. Candidato, vendo o currículo do senhor, o senhor é jornalista, o senhor é engenheiro, o senhor também participou de várias associações. Como é que essas experiências moldaram a sua vida para que você tenha uma gestão? Caso o senhor seja prefeito em janeiro, como é que essas experiências vão moldar a sua gestão? Por exemplo, tudo isso foi se conectando. Eu sou engenheiro, sou jornalista, sou advogado, sou escritor. A gente foi fazendo isso com muito esforço. Primeiro momento de aprendizado. Nada se faz do dia para a noite e não existe escada rolante ou elevador. É degrau por degrau. E é preciso passar isso para a opinião pública, porque você cria uma expectativa de que vai, chegando lá, resolver em pouquíssimo tempo o que essa gente está destruindo da cidade. E não que eu diga assim, no caso, agora, como gestor público, realisticamente, como engenheiro, nós da engenharia somos chamados para resolver problemas. É muito comum você ver o historiador discutir, o filósofo, o geógrafo, mas espera aí, chama o engenheiro para resolver. O que o engenheiro faz é sistematizar, é organizar de forma racional. Por exemplo, fila de espera na saúde. Tem a ver com engenharia? Tem a ver com engenharia. Você precisa racionalizar isso. Você tem filas incríveis, as pessoas estão morrendo, porque vai lá fazer um exame e demora 4 meses, 6 meses, tem gente que fica até mais tempo. E quando a doença não pede licença para esperar. Você tem problemas na construção civil. A cidade precisa ter um salto de qualidade na área de construção civil. Nós precisamos ter na área do transporte. Eu defendo tarifa zero, mas não defendo tarifa zero porque eu sou diretor da empresa concessionária permissionária. Por uma questão programática. Nós acreditamos que a tarifa zero possa incentivar a economia solidária, incentivar a economia de forma geral da cidade. É isso que a gente defende. Na engenharia, no direito a gente tem que entender as relações jurídicas. Você não pode chamar e romper contratos, mas você pode chamar um a um todos os contratados e nós vamos discutir isso em profundidade. Onde foi parar o dinheiro que vocês estão fazendo? Tintim por tintim. É muito fácil dizer que vai mudar, mas não tem coragem de fazer a mudança para valer. Por exemplo, no jornalismo. Eu sou um repórter, eu continuo um repórter. Eu tenho paixão pela reportagem. E eu acho que a cidade tem que se comunicar melhor com a opinião pública de forma geral. O candidato Guarujá permeou as mídias sociais, os veículos de comunicação há alguns tempos, alguns meses atrás, no tocante à segurança pública, de uma forma muito negativa. Nós vemos cenas bárbaras de criminalidade, confrontos diretos entre a polícia e o crime organizado, por assim dizer. Como é que o senhor, sendo do PSOL, um partido que
promove, né, um trabalho social melhor do que os outros, focados mais nas pessoas, um partido de esquerda, como é que o senhor equilibraria essa necessidade entre a segurança pública e os direitos humanos na região do Guarujá? Danilo, encarando de frente o problema como ele é. Nós queremos uma polícia inteligente, nós queremos um trabalho preventivo e não só repressivo. Eu até entendo que numa comunidade mais pobre é preciso haver, muitas vezes, o enfrentamento, porque a polícia é recebida a bala. E você não vai imaginar que ela vai distribuir flores. Eu até entendo isso. Mas olha, eu fui ontem numa comunidade bem simples do Guarujá, atrás do cemitério Vicente Carvalho, conhecida como Comunidade do Caixão, e lá peguei 3 criancinhas, estavam lá perambulando, perguntei o que vocês estão fazendo, e conversei. Eles estavam treinando tiro, dando tiro com uma arma que eles fabricaram, pequenininha, mas dando tirinho naquelas antenas nas casas, parabólicas pequenas, mirando naquilo. Perguntei, mas o que vocês estão fazendo além disso? Você vai na escola? Ah, eu não estou indo, não, tio. Mas eu estou fazendo esporte, estou fazendo capoeira, etc. Isso é importante. Tirar a criança do mundo do crime, colocando esporte em todas as regiões do Guarujá. E nós não temos isso. Mas, no curto prazo, hoje, há necessidade de ações mais enérgicas na parte do poder público. A gente sabe que a segurança é obrigação do Estado, mas hoje as prefeituras têm feito guardas municipais, desenvolvido estratégias para tentar também combater o crime de varejo, como dizem, os pequenos assaltos, furtos, sim, mas etc. com inteligência. Hoje você tem câmera de segurança da prefeitura do Guarujá, que ela colocou, que funcionam 3. A cidade inteira sem uma polícia inteligente para poder identificar esses criminosos e poder planejar tudo isso. Isso é absurdo. Nós temos outras situações desse tipo. Então nós precisamos dar um banho de qualidade, de eficiência, de novo, a questão da engenharia, administrar isso de forma correta. Agora, se precisar ter repressão, que tenha repressão, mas que é claro que você não vai avisar antecipadamente, vamos aí fazer a repressão da região tal, mas você tem que fazer de maneira humana. Nós fazemos e queremos uma política de paz. E paz não significa ser babaca. Paz não significa ser incapaz de enfrentar a realidade. A gente fala da segurança pública justamente porque a cidade do Guarujá depende de turismo, é um dos motores da economia. Sim. É o turismo. Se a segurança não andar, você espanta o turismo. Sim. Acrescentando mais isso, políticas de incentivo para o turismo na cidade do Guarujá. Sem dúvida, sem dúvida. Você gera emprego, inclusive. Agora, como é que você tem turismo se você só pensa no sol? O turismo só depende do sol no Guarujá. Tem cabimento? Só quando tem sol, tempo bom, você pensa em turismo, mas você pode pensar turismo o ano inteiro. Você vai ter a conexão pelo túnel, por baixo, né? Que você vai ter uma conexão importante, né? Túnel submerso. Você vai ter possivelmente o aeroporto, que é um aeroporto militar, que vai se transformar em aeroporto regional, mas nós não temos uma política de regionalização dos aeroportos do Brasil, coisa que nós precisamos fazer e desenvolver, que não depende só do Guarujá. Mas o que nós queremos é um turismo inteligente. Você quer ver uma coisa importante? Você tem na região, algumas regiões, áreas enormes. Você pode colocar centros temáticos. Por que não pensar em centros importantes? Por que não pensar grande? Pensar na Disney, por exemplo. Pensar em outras situações desse tipo. Investir. Mas tem que trazer o empresário, tem que ter para isso, sabe o quê? Sabe o quê? Credibilidade. O que a cidade perdeu com esses péssimos políticos que lá estão. O senhor traz um exemplo grande, a Disney, por exemplo. Esse é um pequeno exemplo. Mas a cidade é pequeno, hoje, literalmente. A cidade hoje ela enfrenta um problema como em diversos lugares do mundo, né? Tem mais gente do que espaço, pode ser assim dizer, e o problema habitacional é uma coisa que a engenharia hoje busca soluções. Na sua opinião, a cidade que hoje é permeada por comunidades, né, e muitas ocupações irregulares, não dignas, falta saneamento, estrutura, e uma série de coisas para um cidadão, né, para que ele possa ter um bom convívio com o município, faltam. Qual é a sua solução hoje para essa questão do déficit habitacional, os problemas do Guarujá? Entender a espacialização da cidade. Nós temos que entender isso de cima para baixo. O Guarujá tem áreas importantes, porque elas são segregadas, elas não aparecem. Você tem a Avenida dos Caiçaras, todo mundo conhece, que vai lá para Tombo, Guaiúba, etc. Só se pensa nela. Como é que você não consegue fazer avenidas que entram mais ali para dentro do Rio do Meio, etc.? Você tem como conectar isso. Do outro lado, da mesma forma, Santo Antônio, que é outro bairro de outra região. Então você tem muitas possibilidades, mas tem que espacializar. O que acontece que você tocou uma coisa muito importante. Hoje, o que movimenta tudo isso é o interesse do lucro.
E nós queremos economia solidária porque nós queremos que a lógica não seja só a do bacana, do forte ter sucesso, mas queremos também que a pessoa mais humilde tenha acesso a tudo isso. Nós temos todas as possibilidades de fazer. Construção civil, por exemplo, no morro, tem cabimento manter essas pessoas no morro? Depois a gente lamenta quando chove? Não. Vamos erradicar isso planejadamente. É muito pouco que se fez. Eu estudei os TACs, os termos de ajustamento de condutas do Ministério Público. É muito pouco. Quando se faz alguma coisa? Adão Pedro, por exemplo, a gente tem que prosseguir pensando em desenvolvimento viário, tem que prosseguir Adão Pedro para dar acesso lá para o Rabo do Dragão, para ir de Pernambuco, etc. Aquele lá. Até hoje isso não vai. E já se desenvolvem várias comunidades ali que estão absolutamente abandonadas a si mesmas. Nós temos que mudar isso. É possível, dá para fazer. Tem muito, a capacidade de investimento, de geração de emprego da construção civil é gigantesca, mas tem que ser feito de uma forma organizada, com bom senso e planejamento. Candidato, falando a respeito do seu partido, o PSOL é um partido pequeno em relação a muitos. Sim. Como é que o senhor Muito orgulho. vai negociar, caso seja prefeito, com o restante do corpo da Câmara? Provavelmente teremos outros partidos. Como é que funcionaria A essa governabilidade. negociação? Você pergunta a Exatamente. governabilidade. A governabilidade precisa contar com a opinião pública. Se o vereador disser, não apoio, nós vamos para a praça pública e nós vamos fazer o orçamento participativo e nós vamos mostrar com transparência o que acontece na cidade, chama a população, lota os ginásios do Guaíba e explica, olha, o vereador não quer isso aqui, que isso vai atender você por causa disso. Nós vamos ter a liberdade, o nosso partido é o Partido Socialista e defende a liberdade e liberdade plena. Mas eu acredito que o bom político vai se aproximar, porque uma boa conversa política, sem negociação por baixo do pano, sem troca de favores, mas olhando para o interesse público, ela é necessária. A cidade precisa se ver livre desse método antigo que está aí acabando com a cidade. Atrelando a essa pergunta, até para o senhor fazer um complemento, candidato, a gestão pública passou por uma série de revés aí, policiais quase, né? Eu pedi o impeachment 4 vezes. Mas como é que o senhor acha? O senhor acha que através dessa participação pública e a transparência, como o senhor disse, a gente consegue mudar a imagem que Guarujá tem passado? Você vai mudar a imagem de forma gradual. Eu estou sempre dizendo, isso não se faz do dia para a noite. Não se pode criar uma expectativa que, por encanto, as coisas se resolvam. É um processo gradual, um processo de muito fôlego, de muita luta, porque a democracia não cai do céu. Tá? E seriedade, honestidade, também é uma prática que a gente tem que dar exemplo. Hoje o exemplo que vem de cima é péssimo. O prefeito foi envolvido em escândalos terríveis, inclusive durante a pandemia. Com tudo que a gente pode dizer aqui, o que motivou o nosso pedido de impeachment. Bom, temos mais 2 segundos, então eu agradeço a participação do candidato. Continuamos com as sabatinas na TV Cultura Litoral. Continuem conosco a seguir.